Olá, está no ar o Contraponto, seu programa de debates aqui da TV Unifra, o canal 15 da NET. Estamos de volta em mais uma edição do nosso programa para debatermos assuntos que são destaque nos meios de comunicação e especialmente que merecem a nossa atenção para o ponto e o contraponto. Assuntos esses escolhidos ao longo da semana pelos professores do Centro Universitário Franciscano e que nós vamos levar até você a partir de N perspectivas e diferentes ângulos. O debate que sempre muito interessante a partir da ótica de cada um dos sujeitos que estão aqui compondo a nossa mesa. E falando nisso, vamos apresentar a nossa tradicional bancada, a bancada do programa Contraponto. À minha direita, a presença do professor José Maria Pereira, ele do curso de Economia. E, ao lado dele, a professora Larissa Ramalho Pereira, do curso de Serviço Social. À minha esquerda, por enquanto, o professor Lissandro Dornelles Dallanora, ele que é professor do curso de Administração aqui da casa e também o coordenador da incubadora tecnológica da nossa instituição. Logo, logo chega aqui também para compor essa mesa o professor de Direito Penal do Centro Universitário Franciscano, Sandro Meiners. Mas nós já vamos iniciando o nosso programa, assim mesmo, trazendo 3 assuntos, 3 pautas. O primeiro deles, em plebiscito, Grécia diz não a condições impostas pela União Europeia. Vamos debater este assunto tão interessante que tem tomado conta aí dos principais meios de comunicação. Vamos falar da economia deste país e, quem sabe, de que maneira isso repercute aqui na América Latina. Logo depois, no segundo bloco, governo denuncia adesivo com ofensa sexual contra a presidente Dilma. E na sequência, no terceiro bloco, vamos falar sobre Aécio Neves. Ele que diz que é preciso ter coragem e que o PSDB em breve será governo. Aécio que, juntamente com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, diz que está pronto para retomar o governo, para retomar o comando do país. Bom, são estas as pautas de hoje. Eu já anunciei também a presença do professor Sandro Meiners, que entra daqui a pouco no segundo bloco para discutirmos os assuntos que estão previstos para essa edição, para a edição de hoje. Mas o primeiro deles fala sobre Grécia, professor Pereira. Opa. Vamos começar com o senhor, até porque é um assunto que, claro, é político, mas que começa com, digamos assim, que tem como estopim uma questão econômica, me parece que sim. E o que o senhor diagnosticou a partir desses efeitos deste não? O país disse não à ideia da Europa em tentar negociar ou rearranjar a economia ou talvez a política do país grego. Eu acho que a questão da Grécia, quer dizer, eu sou um analista muito pequeno, né, para a abrangência do problema e do significado que é esse não, né, no plebiscito da Grécia. Só fazendo uma recuperação, né, na verdade, acho que tem que ser colocado que, apesar de ser um governo, uma coalizão de esquerda hoje na Grécia, os problemas da Grécia vêm de antes, né, bem de antes, quer dizer, é um somatório e que o endividamento grego, a última vez que eu olhei, estava em torno de 150% do PIB, né? Mas a Grécia é um país que tem um significado muito importante para a União Europeia, né? Exatamente porque o berço da cultura ocidental são os gregos, né? E eu acho que nesse sentido provavelmente, na minha opinião, né, acho que vai haver uma certa arrumação, né, uma espécie de um freio de arrumação nesse problema que surgiu. Eu acho que não dá para dizer exatamente se, claro, os credores endureceram o jogo, né? Mas endureceram até certo ponto para testar uma possibilidade de uma vitória do sim lá na Grécia. Não havendo essa vitória do sim, havendo a vitória do não, a tendência é os credores serem um pouco mais flexíveis, porque as consequências não se restringem só na Grécia, né? Não é uma questão interna, é uma questão que toda a União Europeia acaba ficando, digamos assim, muito mais vulnerável, né, em relação a essa questão da Grécia. Então eu acho que os credores, a Alemanha à frente, eu acho que eles têm todo o interesse de resolver o problema. Mas vamos supor, numa hipótese que não seja resolvido o problema, só que a questão da resolução do problema tem que ser muito rápida, 48 horas, porque os bancos estão fechados na Grécia, as pessoas não podem sacar dinheiro, ou podem sacar no limite 60 euros, né, 60. Pequeno.
E acredito que se não for dada uma solução em 1 ou 2 dias, a tendência é voltar à moeda anterior. Na verdade, um papel vai ter que circular. A moeda anterior na Grécia era o dracma. Vai voltar a circular porque o governo precisa pagar as contas, as pessoas precisam pagar as contas, e essa moeda vai ser uma segunda moeda que eu acho que vai circular na Grécia por um certo tempo. E se não for dada uma solução, se os bancos não fizerem isso, eu acho que a Grécia realmente não vai pagar a dívida, o que também vai ser muito complicado para os credores, né? Nós já temos exemplos na história, o caso da Argentina, por exemplo, né? Que no caso deu calote e conseguiu sair do problema. Então eu acho que, assim, inicialmente a minha primeira observação é essa, quer dizer, eu acho que vai haver uma saída negociada. Eu sou mais otimista nessa direção a partir da vitória do não. Se fosse a vitória do sim, aí eu acho que não haveria concessões. Muito bem. Professor Lissandro, sobre a ótica da administração, o governo grego administrou mal o país, a União Europeia está sendo muito enérgica. Vale lembrar que a Alemanha também precisou emprestar dinheiro à época da guerra, se eu não estou muito enganado, e não precisou devolver o dinheiro depois. O que o senhor pensa a respeito disso? Na verdade, quando nós estamos entrando aí no cenário internacional, a gente tem que ter alguns cuidados em algumas colocações a respeito disso. O problema da Grécia, ele é já de algumas décadas, né? E ele tem muito a ver com problemas da gestão pública. A gestão pública não consegue administrar a função pública, não é? Então a Grécia é um país que se inchou na sua estrutura de pessoas, de empresas, de setores que não eram área do setor público, não é? E foi o grande impactante, digamos assim, na realidade que eles estão hoje. O senhor quer dizer o setor privado? O setor público ficou grande demais em relação ao setor privado. Entendi. Não é? O público abraçou áreas que não eram áreas deles. Tanto é que o acordo que a União Europeia tentou impor e foi votado no plebiscito tinha a ver com isso. Reduzir a máquina pública, enxugar os seus custos, não é? Impactar diretamente na sociedade. Essa era a proposta da União Europeia, não é? Quase que o povo grego iria pagar a conta pela má gestão, não é? Iria pagar toda essa dívida. Mas o povo grego já está pagando a conta, né? Sim, mais à medida ainda. que a gente tem em torno de 50% a 60% da população jovem desempregada, morando em barracas nas ruas da Grécia, né? E isso é uma dos relatos do impacto. de um sociólogo, o Boaventura de Souza Santos. Ele falou que da última viagem que ele foi para a Grécia, o que mais impactou ele ver nas ruas da Grécia são os jovens morando em barracas, em restaurantes onde circulavam os turistas anteriormente, são restaurantes agora populares que servem sopas e servem refeições para esses jovens que não têm emprego, para idosos. Então, assim, isso já está recaindo na população de uma forma drástica, né? Então, quando eu vejo que à medida que a população diz não a essas medidas que a União Europeia propõe, é que ela está dizendo, não, eu não tenho mais o que fazer, eu não posso mais viver na rua. Porque não tenho mais fôlego para atuar. Não tem mais fôlego. Mas não existe soluções muito mágicas. Mas qual seria a saída? Mas aí eu vou mais pelo lado da Larissa aqui, Lisandro. Quer dizer, os credores apertaram Tanto apertaram. O Paul Krugman, que é um economista prêmio Nobel de 2008, escreveu um artigo, saiu ontem, eu acho, né, na Folha de São Paulo, e ele faz uma comparação, né, bastante, acho que talvez exagerada, né, mas pertinente, né? Ele diz que, no caso, os credores se comportam em relação à Grécia como os médicos medievais se comportavam antigamente. Então, quer dizer, eles faziam uma sangria, quer dizer, eles estão sangrando a Grécia. Então, eles faziam uma sangria, o paciente piorava, aí a recomendação era mais sangria. Então, isso vem sendo recorrente na Grécia. É essa ação que está sendo feita, não tenho dúvidas disso. Mas até onde a Grécia tem hoje capacidade de enfrentar a União Europeia? Mas sabe que eu tenho uma... Eu não sei mais até onde o mercado mundial vai conseguir. O ministro pediu demissão, não pediu da economia, Sim. o líder do governo lá, não é? Não, mas aí... É uma questão de articulação política, eu acho. Aí eu acho que o primeiro-ministro, na verdade, ele
pediu, obviamente eles são amigos, ou, né? Então ele pediu porque, na verdade, faltava jogo, o que no Brasil se chama de jogo de cintura, né? Ele não era um bom negociador, tinha problemas com o negociador alemão, né? Então isso é uma forma de facilitar, já que a Grécia volta a pedir empréstimos, né? Mas eu acho o seguinte, o pessoal analisa muito na visão da Grécia, como a Grécia sendo prejudicada. Eu penso, mais ou menos, tem uma piada que diz o seguinte, quando a dívida é pequena, a preocupação é do devedor. Quando a dívida é grande, quem perde o sono é o credor. É o credor. E eu acho que a Alemanha e outros países é que estão perdendo o sono, porque se a Grécia realmente não pagar a dívida e sair fora da zona do euro, logo eles não têm como cobrar. Não, e outros não têm como cobrar, e outros países pequenininhos, como Portugal, etc. Mas, Tanto é que também já vai saiu hoje uma notícia que a Grécia está se aproximando dos BRICS. Exato. E E outra, tem a uma- Grécia foi para uma reunião sem levar um plano de Exato. ajuste econômico Que é o que fiscal. é algo preocupante, não é? Exato, porque houve uma preocupação de matérias que publicaram agora, nos últimos instantes, de que a Grécia não apresentou nenhuma contraproposta mediante a Por isso a minha posição da preocupação União a Europeia. respeito do cenário, não é? Porque a Grécia também não sabe o que Mas como fazer é que para fica a resolver. população em cima disso? Eu estou preocupado com isso. E eu porque- acho assim, essa crise que o eixo central é a Grécia, ela está se expandindo de forma avassaladora. É que, na Se a verdade, gente o eixo pegar não é a Grécia. não é. É a Bom, União Europeia de uma forma geral. A Grécia Sim. é o A destaque Grécia, Bom, digamos, momentâneo. seria- então, Exato. sendo a Grécia o destaque, eu acho que a gente também tem que se preocupar no que os reflexos dessa crise na zona do euro. A gente eu vi uma reportagem há poucos dias, uma reportagem de Porto, né, da cidade de Porto, em que a população fazendo filas enormes para um prato de sopa quente e um prato de comida. Então, assim, ó, e não só a população jovem desempregada, a população em geral, porque até teve uma reportagem que dizia que os empresários ou os microempresários, eles não são tidos como desempregados, mas eles também são desempregados, porque eles não conseguem mais manter a sua casa, a sua vida com o mínimo que eles estão arrecadando. Então, a gente tem que se preocupar no reflexo que isso vai trazer para a zona do euro e a gente sabe que, consequentemente, para os países como o Brasil, né? Algum reflexo para nós aqui, professor, a partir dessa crise grega ou da União Europeia? Olha, do ponto de vista do Brasil, que eu ouvi falar, inclusive, que o Brasil estaria disposto a emprestar dinheiro para a Grécia, né? Olha, O que eu acho bem, hein? Não, Estamos bem de dinheiro. Não, é que na verdade o Brasil tem um saldo bastante elevado de reservas internacionais, eu acho que em torno de 300 bilhões de dólares. Esses 300 bilhões de dólares eles estão aplicados basicamente em títulos do Tesouro Americano, que rendem juros muito baixos, né? Mas o problema é o seguinte, emprestar para a Grécia Pra não entre receber de volta receber depois. juros muito baixos e não receber de volta Fica é com os outra Estados situação. Unidos. É uma preocupação. Então Fica pros Estados até esse Unidos. momento, Claro. quer dizer, o Brasil será afetado posteriormente, dependendo do que acontecer com a União Europeia, né? Eu acredito assim, ó, acho que o principal dessa questão, é por isso que eu continuo apostando no acordo, é que se fragmentar a zona do euro, talvez, eu acho que pode haver uma solução intermediária agora, né? Nessa situação, que seria uma solução intermediária, seria o seguinte, ela sai da zona do euro, quer dizer, a Grécia, mas ela continua na União Europeia. Seria uma fase, digamos assim, transição, né? Uma fase intermediária e tal, para tentar evitar um mal maior enquanto se costura uma saída da solução da Grécia. Isso pode ser uma solução. A outra radicalização, vamos supor, por hipótese, que realmente não haja acordo e a Grécia chuta o pau da barraca e aí a Alemanha sai fora e tal, e fica aquela renegociação, né, entre os bancos. Eu acho que isso daí vai fortalecer aquela posição dos que são contra a União Europeia, né? Acho que a gente já tem algumas, por exemplo, a própria Inglaterra mesmo, quer dizer, que Já não tem trocou a moeda, entendeu? A Inglaterra é capaz de se isolar e tal. Eu acho que o euro vai se reduzir a um grupinho de países girando em torno satélites da Alemanha, que é o país mais forte. Eu acredito que algo mais ou menos assim. Eu acredito que a solução vai passar muito mais por uma questão política do que financeira. Não é? A questão da dívida em si, ela vai ficar eu em acho papel que secundário. Não há uma possibilidade de negociar. intervenção maior da União Europeia sobre a Grécia agora. Não. Nem mesmo política. Mas a questão Não é a tem. seguinte, a Grécia não tem como pagar. A Grécia só Tem. pode pagar. O que a Grécia está fazendo é o seguinte, ela está pedindo dinheiro emprestado para pagar as prestações que estão vencidas.
Seria mais Ou ou menos seja, isso. ela está se endividando mais. Ela tá se endividando Porque os mais. Ela está se juros- endividando Quer mais. dizer, e é isso que os É credores justo. percebem. Os credores percebem que não tem, que quanto mais nós dermos dinheiro, mais ela vai se endividar, porque não tem saída, né? Não tem Mas aí saída. eu acho que teria que pensar, por isso que a esquerda assumiu o poder, e eu acho que está faltando realmente capacidade política da esquerda de negociar. Negociar seria Articulação. apresentar um plano abatendo essa dívida. É uma esquerda parecida com a nossa aqui, professor? Reduzindo essa dívida. Não, eu acho que a esquerda lá é mais esquerda do que a nossa. Não, com Eu certeza. acho Mais que sim. esquerda que a nossa. Mas com Porque- capacidade de articulação não, porque fazer tão ruim quanto a nossa. Não, porque fazer o que a esquerda está fazendo lá, quer dizer, que no caso peitou a União Europeia, peitou os credores, isso não se fez aqui. Não, e Quem com o fez aval na da época, população. quem fez na época que o Lula assumiu aqui, se esperava que o Lula ia fazer isso, não ia pagar a dívida externa e tal. Quem acabou fazendo foi na Argentina, foi o Kirchner que fez. Kirchner que fez. Aqui não, aqui o Lula fez o contrário, assinou uma carta ao povo O brasileiro. mais do mesmo. Não, uma carta ao povo brasileiro que disse que honraria todos os contratos. O Lula, quer dizer, ele, como dizer assim, beijou o santo, né, antes de assumir, né? E por isso, logo depois, toda a situação econômica, o dólar e tudo, quando ele disse que honraria os contratos, aí os credores ficaram tranquilos, né? Tá bem, eu acho que a gente não consegue, no momento, avançar um pouco nos efeitos do que vai acontecer aí. É um momento de espera ainda, porque não é? eu acho que nos próximos dias vai haver uma solução, se não definitiva, mas uma solução mais de Paliativa. acomodação para esse processo todo. Eu acho assim, sabe? Porque eu acho que a grande jogada foi feita realmente pelo primeiro-ministro, quer dizer, ele jogou pesado, entendeu? Agora, vamos ver como é que reagem os credores. Mas eu acho que quem tem mais a perder nessa situação aqui são os credores, né? E quando o dinheiro está pesando, né? Aí eu acho que há uma solução política de qualquer jeito. mais né? a população, professor. Não, a população está sofrendo por conta da falta de negociação política, da apresentação de um plano. Porque se fosse apresentada uma proposta, minimamente, mas eu acho que num determinado momento, assim, pelo menos esse ministro das Finanças que está saindo agora, aparentemente ele não discutia nada com ninguém, achava que quer dizer, devendo para todo mundo e não querendo negociar com ninguém. Aí fica difícil, né? Tá bem, assim encerramos, acho que o nosso primeiro bloco, não é? Na esperança de que um melhor articulador político-econômico compareça, não é? E consiga ajustar essa questão da União Europeia com a Grécia. Nós encerramos, assim, o nosso primeiro bloco, voltamos já na sequência, não saia daí. Vamos falar sobre o governo brasileiro que fez uma denúncia contra, na verdade a gente não tem bem certeza contra quem, na verdade uma denúncia de um adesivo com ofensa sexual contra a presidenta Dilma, um adesivo de veículo, de carros, que foi utilizado na hora de colocar a gasolina, ali na boca da bomba onde é colocada a gasolina, não é? Um adesivo que tem assim uma violência sexual, podemos assim chamar. Nós vamos chamar o professor Sandro Manes, que é do curso de Direito, para falarmos um pouco sobre isso. Ele já vem à nossa bancada no segundo bloco. Não saia daí, voltamos já. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Muito bem, de volta, segundo bloco do Contraponto, agora para falarmos sobre uma denúncia, a denúncia do governo, não é? A denúncia de um adesivo com ofensa sexual
à presidenta Dilma. As fotos desse adesivo colado em diversos carros Brasil afora circulou, não é, nas redes sociais e nos principais jornais do país, causando aí uma polêmica, não é? Uma crítica social, política, econômica, não se sabe exatamente o que é, ou outra até, né? A professora Larissa vem depois com a perspectiva dela, mas eu vou começar com o professor Sandro, que agora está conosco na mesa, professor Sandro Meiners, professor de Direito Penal aqui do curso de Direito da nossa instituição, do Centro Universitário Franciscano. Professor, uma denúncia com ofensa, de um adesivo com ofensa sexual a Dilma. Bom, a gente pode explicar para o nosso telespectador, para começar, antes de entrar, o adesivo é pejorativo, né, professor Larissa? É um adesivo colado, a Dilma com... Grotesco, não é? No carro, no automóvel, onde se coloca a bomba na hora de abastecer o veículo, né? E esse adesivo, então, causou toda uma polêmica. A ministra protocolou denúncia, não é? Que denúncia é esta e o que significa, que ofensa é esta contra a presidenta Dilma? Bom, essa questão desse adesivo que está gerando essa grande polêmica, ela tem, no fundo, praticamente, dá para se dizer, criminoso, num olhar bem superficial. E digo isso por quê? Porque tenta macular, de uma forma bem escancarada, a imagem da presidenta e a imagem da mulher, que eu acho que é o mais grave de tudo. Não só a questão dela ser presidente, obviamente que isso já, pelo cargo que ocupa, já é merecedor de respeito. Por mais que existam críticas e os problemas estão aí escancarados, a falta de respostas é gritante, mas esse fato já é grave. Agora, a condição feminina que foi atingida nessa questão é mais grave ainda. O crime que me parece escancarado é a questão do crime de difamação, em que se tenta com um ato, né, isso pode ser um ato ofensivo verbal, escrito, ou até um desenho, uma caricatura, um adesivo, né, que caracteriza uma ofensa à honra, que nós chamamos honra objetiva, aquilo que a sociedade, que as pessoas pensam a respeito de alguém. Aquilo é maculado, porque tem uma relação aí que se faz com a questão da Petrobras, da corrupção e toda, de uma forma direta. Então nós temos essa questão. E uma questão... Tem a vontade. Uma questão que eu acho que nós temos que pensar muito bem, que no Brasil ainda, estamos ainda, vamos dizer assim, muito retrógrados no avanço dessa questão, com relação à questão dessa visão androcêntrica do mundo, né, da sociedade, em que as mulheres elas estão sendo, mais uma vez, vitimadas por um preconceito que ele é predominante ainda, né, por incrível que pareça, né, e ele se mostra bem escancarado. Se faz isso com a presidente da República, que dirá com as outras mulheres que ocupam situações, cargos e que são envolvidas em situações notórias e públicas e acabam sendo achacadas, né? Há uma investigação em busca de quem foi que produziu isto, mas a pena, o crime é de quem produziu e também de quem cola o adesivo no veículo? Toda pessoa que sabe que isso é ofensivo e ele faz a divulgação, propaga isso, ele, de certa forma, ele é um coautor desse comportamento. Ele é criminoso também e pode sofrer consequências penais. Muito bem. Agora, o que tem de diferente aí, o que eu acho diferente, a gente sabe que tem acelerados de todo tipo que colocam coisas na internet, se foi atrás de tudo que colocam na internet, eu acho que a polícia não faria outra coisa, né? E as pessoas colocam, quer dizer, a rede é aberta, então, mas aí tem uma diferença, que é uma empresa, no caso, eu posso citar aqui, a Mercado Livre, né, que vende produtos. E no caso, esse, como é que chama? Adesivo, ele estava à venda, acho que até foi vendido, não sei se 1 ou 2, ou coisa parecida, até que foi retirado porque alguém reclamou. Quer dizer, aí sim, eu tem acho como que rastrear quem fez, né? Tem como rastrear. Eu acho que aí é uma coisa diferente, quer dizer, há uma exposição. Mas eu acho que interessante é o seguinte, olhando por um outro ângulo, né, estou procurando um espaço, um espaço para que eu possa dar uma outra opinião. Quer dizer, olhando por outro ângulo, se o sujeito colocou esse adesivo para vender, é porque ele pressupõe que tem demanda. Estou olhando pela ótica do economista, né? Que ele pressupõe que tem demanda. Então, quer dizer, ele acha que tem muita gente capaz de comprar. Enraivecida com o preço da gasolina, com o aumento do preço da gasolina, que é capaz de colocar isso no carro. E não só da gasolina. Pois quer dizer, tudo é uma questão de mercado, olhando por esse ângulo, né? Perverso, né, professor? Claro. Extremamente perverso. O mercado não é muito moralista, não. Nem porque muito, senão não teria lucro. Né? Porque senão não pensaria no lucro, né?
Eu acho que para mim me chamou atenção esse fato mais do que o... Porque a Dilma, a todo momento, ela vem sendo atingida, né? Mas eu acho que... Eu acho que essa fala é bem importante quando o senhor disse que a todo momento ela vem sendo atingida. E no programa anterior nós discutimos justamente a questão do preconceito de gênero, né? E a gente tinha posições contrárias nessa mesa aqui a respeito do preconceito de gênero. E a gente... eu continuo achando que isso é preconceito de gênero. Né? E expressa mais uma vez, ou mais uma forma de expressar o preconceito que a Dilma vem sofrendo por ela ser mulher, né? Só que dessa vez, não foi só a figura da Dilma que esteve em pauta, né? Mas todas as mulheres se sentiram violentadas assim como ela. Então, é uma questão de uma sociedade que a gente vive ainda muito patriarcal, de uma cultura, de uma colonização que ainda visa o perfil de família pai, mãe e filho, né? Não vê outros arranjos familiares, em que o homem tem um papel fundamental, que seria o chefe de família, só que isso tem se transformado, só que a sociedade parece que não acompanha da forma como deveria. Então, a gente propaga mais uma forma de violência, de preconceito contra a mulher e contra os negros, como a jornalista a Maju, do Jornal Nacional, sofreu, quer dizer, é uma mulher, uma negra, num horário nobre de uma importante emissora do Brasil, de televisão do Brasil, então, que sofreu um preconceito por ser mulher, por ser negra, e um crime gravíssimo. Então, a gente vê o quanto ainda nós somos atrasados, né? E liberdade de expressão, de tu gostar ou não gostar do governo, da forma como a gestora está conduzindo a política, todos temos. E a Dilma sempre apoiou isso, que toda a população tem total liberdade para expressar suas insatisfações. Agora, expressar de uma forma que não agrida a ninguém. Bom, a professora Larissa traz à tona uma questão, uma visão política, inclusive. Eu acho que não tem como discordar da Larissa. Tudo isso é verdade. Eu não sei se, no caso específico, o principal aí é, por ser uma questão de gênero, ou porque é uma revolta mesmo contra o aumento do preço da gasolina. Qual é o fator determinante? Eu acho que uma coisa leva a outra. Quer dizer, eu acho que se ela fosse mulher, digamos, e o preço da gasolina fosse bem barato, será que esse sujeito se revoltaria dessa maneira? Mas como aceitar que uma coisa leva a outra? Eu acredito que, na verdade, assim, nós temos que separar os dois ambientes. Da nossa outra discussão, eu acredito que não teve questão de gênero. A questão da figura da Dilma como presidente. Eu acho que isso não existe. Indiferente da pessoa que estivesse lá, as críticas iriam acontecer. Nesse caso, eu concordo contigo. A forma como foi feito. Mas a forma como foi feito, eu acho que reafirma mais uma vez a posição dela dizer que ela sofre preconceito de gênero. Reafirma mais uma vez. Mas aí é que eu acho que ela não pode acreditar nisso. Eu não estou dizendo que ela não sofre, como toda mulher sofre. Só que ela maximiza. Não, só que eu acho que a Dilma... Acho que o governo está tem outros problemas e é merecedor de críticas que está recebendo. Sim, mas inclusive a postura da Dilma. Mas não dessa linha. Mas não desta maneira. Pois é, mas eu acho que tem que haver um limite. A maneira foi errada. Não. Inadmissível essa Tudo maneira. bem, mas eu só acho assim, que a ênfase no gênero não é esse o caso. A ênfase é a crítica à política do governo, à política econômica do governo de um modo geral. E eu acho que a Dilma, de certa maneira, involuntariamente ou não, ela alimenta isso. Na medida em que ela foge das respostas que ela deveria dar, entendeu? Então, e aí ela diz, não, isso aí é porque o pessoal, é a questão de gênero, é porque o pessoal não gosta de mulher, é porque isso daqui, entende? Ela está sempre criando factóides, né? Agora correta. O último dela, que também saiu nessa entrevista que ela deu, dizendo o seguinte, que o pessoal espalhou na internet que ela quis cometer o suicídio, né? Aí ela até argumentou, se eu não me suicidei na época que eu fui presa pelo golpe militar, regime militar, por que eu me... Né? Mas a depressão ocorre em momentos diferentes da vida, né? Mas eu acho o seguinte, a Dilma, o tempo todo, ela puxa para o lado pessoal e se afasta das... Porque ela tem que se posicionar claramente em relação, por exemplo, à Operação Lava Jato.
aos principais assessores dela que estão envolvidos, inclusive o Edinho, que é o ministro das Comunicações, etc. Ela não fala nada sobre isso e puxa um outro assunto, que eu chamo isso de factoide. O Fernando Henrique era bom em fazer isso, né? Factoide, quer dizer, ele larga um balão desse e a imprensa adora isso, de fugir do ponto principal e ir para o ponto que é acessório. E ela entendeu? não toma Nesse sentido partido, que eu acho que não e é ela tanto não dá uma um questão lado de positivo gênero. ou Tudo Eu acho bem, que ela mas alimenta então isso. A questão de gênero. me diga uma coisa, quando na história desse país, Nunca antes da história desse país. na história desse país, ofenderam desta forma um presidente? Não, Eu acho este que- caso acho que foi esse o ponto culminante Esse não da tem. agressão, né? Não E tem aí como Mas, discordar. o Lula, mas Mas- vamos combinar que mas- o Lula, quando o Lula assumiu, e mesmo antes, o Lula levou cacetada de todo jeito, né? Ele, por exemplo, ele foi humilhado houve também, um processo, acho que A aqui... questão da mão dele. Não, a questão do fato dele. dele ser Mas nordestino, isso foi explorado. Ele teve também. Né? Bom, Teve muita, ele foi teve explorado muita por coisa. alguns meios de comunicação. Não, se procurar, mas- o Lula também teve. O Mas fato, não é pelo fato, é preconceito contra nordestino, no caso. Isso houve muito. Houve Sim. também, houve também. Mas eu acho que nesse ponto, e veja bem, aí eu vou puxar a questão do cartunista, né? Na verdade, os cartunistas, e não é de hoje, né? Já comentamos até uma vez num programa aqui sobre o Charlie Hebdo, nós fizemos uns comentários. Até onde vai Até onde vai o limite, né? Veja bem, o cartunista, em alguns momentos, ele tem uma tendência ao exagero. Ao quer dizer, oportunismo. o oportunismo, mas o oportunismo, às vezes, ele é ofensivo por demais. E o Charlie Hebdo fez isso muitas vezes com a Igreja Católica, com os muçulmanos e com outras religiões. ideologias. Violentando até a crença das pessoas, a fé das pessoas. E isso tem acontecido em vários aspectos. E o que foi feito aí não deixa de ser um cartoon que alguém fez, isso virou um adesivo e virou até uma mercadoria, né? Virou algo do interesse do lucro de alguém para colocar, inclusive, no mercado livre para comercialização. Então nós precisamos estabelecer limites, né? E aí que está faltando. Está faltando limitar. Obviamente que ela merece críticas, não explica adequadamente as perguntas que estão sendo formuladas, está faltando respostas, não é de hoje, né? Comentamos aqui também nessa bancada sobre a Graça Foster, que ela segurou a Graça Foster até onde pôde, até que não teve mais sustentabilidade aquela questão, e está fazendo isso com outras pessoas que cercam ela. Obviamente que esta forma de crítica feita, ela chega num momento inadequado, porque ela tira muitas vezes o foco da verdadeira discussão que precisa ser tratada. Exato. E eu acho que o povo brasileiro acaba entrando nessa lógica de discutir esse tipo de assunto, Larissa, com razão. Né? Eu acho que, com razão, acho que nós temos que discutir essa questão do ataque à mulher. Acho que sim, mas também temos que discutir o outro lado, que está ficando de lado, está ficando menos interessante. Talvez essa seja a expressão, professor Pereira. Menos interessante. Discutimos, bom, como vamos reagir aos problemas econômicos? Eu sinto isso. O professor Pereira, ele traz uma perspectiva eu aqui... tento tentar olhar um outro ângulo, que não seja Eu também. óbvio, né? Exato, porque o campo midiático foca... Nem tô fazendo que crítica a à mídia Larissa. busca Exato. atuar. Eu Só tô me pensando... parece- Só me parece... O caso, por exemplo, o caso da Dilma, por exemplo, essa viagem para os Estados Unidos, ela foi estratégica também. Né? certeza. Não, Foi estratégica. certamente. Por quê? Porque a Dilma está cheia de problemas internos, entendeu? Então ela vai para o exterior. Essa lógica já existe. Os presidentes americanos também, eles fazem muito Eles fazem a vão pro mesma exterior coisa. quando a situação está complicada internamente. Então a Dilma foi para lá para tentar, é mais ou menos, eu fiquei pensando assim, mais ou menos aquela história, por exemplo... César se afastava, né? O César se afastava e o Senado ficava conspirando contra ele, né? Sim. Então, aí quando a Dilma chega de volta assim, ela só não pronuncia a frase até tu, Brutus, mas pronuncia até tu, Lula. Porque o Lula disse que ela estava no volume morto, né? Quer dizer, então eu acho que é uma situação mais ou menos parecida. a A Dilma- coitada da Dilma tá levando chumbo de tudo quanto é lado. Não, entendeu? e ela foi E buscar- até do próprio Lula mesmo, porque na entrevista, e eu tenho insistido muito que o Lula tenha atrapalhado o governo dela, na entrevista ela disse isso. Eu não vou criticar, o ex-presidente pode fazer. Claro, e ela não pode fazer outra coisa, né? Ela foi Mas buscar complicado. respaldo na imagem pública Foi. do governo norte-americano, um afago. Porque ela não- Um momento também de acalmar Porque é os ânimos. difícil, porque é a difícil. imagem do presidente, me permita, professor Pereira, a imagem do presidente do lado dela repercute muito positivamente para ela também. Mas aonde Para a liderança que ela tem. Onde a Dilma se mexer, Né? aqui Veja bem, ela né? complica. E tivemos mais. Se ela se mexer, se ela falar qualquer coisa contra a base aliada,
cria problemas com o PMDB, cria problemas com o Não vice-presidente. pode falar mais Se nada. falar do Lula, cria problemas com uma série de outras todos os coisas. Ela lados. não tem mais ou menos... Não tem Mas onde então ela separar. realmente Ela está está fazendo isolada. certo. Então Então ela ela está está fazendo isolada. certo. A Dilma está cercada. Ela está isolada. Na verdade, ela foi procurar o Obama porque o Obama, em determinado momento da sua gestão, passou por uma crise muito grande. Exato, né, e e ela foi buscar conseguiu força. dar a volta por cima. Exato. Quer dizer, na verdade, isso tem um... Tem um fundamento. Tem um fundamento. Né? Ela quer mostrar alguma coisa. Não, e ela foi lá dizer, olha, minhas políticas e relações com os Estados Unidos, que são tão importantes para nós, estão bem estabelecidas. Novas denúncias foram trazidas à tona pela polícia a respeito de grampos não é? Espionagem. E de espionagem nos Estados Unidos. E a Dilma disse, isto já é um fato consumado, passado, não me interessa. Quer dizer, Aí ela deu uma resposta. Exato. Aí ela se pronunciou Aí ela se de outros pronunciou. fatos que ela não se pronuncia. Esse é o grande problema. não. A Até porque viagem... ela precisava justificar a viagem. Exatamente. Mas a viagem, Sandro, a viagem tinha uma justificativa, a meu ver, mais do que as outras até. Porque a questão, ela com esse projeto de infraestrutura, de privatização de aeroportos e tudo mais, quer dizer, não tem dinheiro, o Brasil vive numa crise, os empresários nacionais não têm dinheiro para bancar isso. Então ela foi buscar sócios estrangeiros. Na verdade, ela foi vender essa parte de infraestrutura, redução do gasto público, etc., quer dizer, saindo um pouco do setor público e entrando no setor privado. Ela precisa do capital estrangeiro, né, que está um pouco receoso da situação política no Brasil. Eu acho que, na verdade, teve um fundamento objetivo. Econômico. É um apoio político objetivo. econômico, Pereira. Acho que foi. Mas as duas coisas, quer dizer, ela também foi para fugir da artilharia interna, né? Fogo pesado. Fogo amigo, inclusive, né? Sujeito a fogo amigo. Vamos ver que é o mais perigoso. É mais perigoso. Mas o senhor falou um detalhe que eu acho que é bem interessante. O senhor disse, ela não pode se manifestar nem contra a base aliada e nem contra o próprio partido. Por Então, isso que eu acho que ela se desvia do assunto para procurar uma outra coisa para ocupar a imprensa, entendeu? Porque a imprensa tem que ter alguma coisa. Algo Não, pra- professor, ela morder. mas assim, isso não foi criado por ela, né? O que? O cenário inteiro? Não, a questão do adesivo e Ah, de não. tudo que se... Sim. Não, o Então, adesivo, assim, peraí, daqui a pouco a alguém gente que tá achou uma dizendo que- oportunidade nos desvios que ela fez em assumir os problemas. Ou dizer assim, não, se existe problema, nós vamos penalizar quem tem. Mas ela Se- insiste muito nessa questão, porque eu sou mulher, porque não sei o quê. tirar o foco. E aí ela tira o foco. É verdade, gente. mas eu acho que... Ela insiste Nesse porque caso é verdade. Do adesivo eu acho que sim. Foi utilizado Mas esse uma lado. figura pública- Mas na questão do governo, Mas ela Uma tem que figura saber pública, disso. ela não deve maximizar muito isso. É esse o A ponto questão que eu pessoal. É porque, na verdade, Mas será que isso a não Dilma é está imprensa? isolada. Ela está Ela isolada. É isso que eu acho. E ela tem que achar Eu acho há muito tempo que maneiras ela tá de isolada. Ela fugir está da isolada, mídia. o PT está cobrando dela algumas posições, o Lula cobra dela posições, a oposição está A atacando Dilma ela estava nos Estados permanentemente. Unidos e o Lula estava no Senado, negociando no Senado, sendo que ele não tem cargo nenhum no governo. Convidando o Ele é uma PMDB, sombra. convidando Sim, o PMDB. é isso, Pra Articulação. rearticular o tava- governo. Tá, não, mas É. peraí, então, ele tava como representante do governo ou ele tava... Ele não é nada no governo. Ele não é nada. Ele é Então, representante ele do não é, lulismo. então, Sim. mas professor, se- então não mas é me diz governo. uma coisa, um sujeito aposentado não tem nada que fazer, que vai no Congresso lá conversar com o Renan Calheiros, esse pessoal, entendeu? Quer dizer, que diabo, não tem mais nada que fazer na vida? Tá bem, gente, eu acho que encerramos esse bloco, acho que foi enriquecedora a discussão, diferentes apontamentos, diferentes pontos de vista, mais uma vez. Fechamos, assim, o nosso segundo bloco do Contraponto, mas voltamos já na sequência. Não levante daí, porque vamos falar mais sobre o governo, sim, porque a oposição se articula ou se rearticula em fluxo contínuo, podemos dizer assim. Aécio diz que é preciso ter coragem e que o PSDB em breve será governo. E o Fernando Henrique Cardoso também disse que estamos prontos. São expressões aí que circularam nos meios de comunicação na última semana de um grande encontro aí do PSDB e que reuniu esses grandes nomes. Nós vamos discutir estas falas, esta posição política contra o atual governo já. Não saia daí. Voltamos já. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042.
ciência e energia que marcam o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura, Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. Muito bem, de volta, terceiro bloco do Contraponto, agora com a presença do professor Alexandre Macari, do curso de História. Ele que está no lugar da professora Larissa Ramalho Pereira. Ele saiu, acompanhou esse programa no primeiro e segundo bloco. O professor Alexandre vem para ilustrar e para trazer o seu ponto de vista a respeito da nossa última pauta. Esta que vai falar sobre alguns dizeres de líderes do PSDB numa reunião que aconteceu e que reuniu, então, todas essas, digamos assim, praticamente celebridades da oposição do governo Dilma. E eu começo com a manchete que diz assim: Aécio diz que é preciso ter coragem e que PSDB, em breve, será governo, professor Alexandre. O senhor chegou chegando e eu acho que esse assunto é interessante para o senhor, um defensor do governo Dilma, ou pelo menos, de vez em quando, defende o governo Dilma. O senhor acha que o PSDB realmente será governo? E mais, FHC diz assim: estamos prontos. Prontos para quê, professor Alexandre? Eu que pergunto, né, para vocês, né? Bom, boa tarde, colegas. Eu acho que este assunto ele vem ao encontro, né, de uma trajetória de discussão depois da eleição. Né? Ele apenas segue aquilo que o PSDB vem tentando fazer depois que perdeu a eleição, perdeu nas urnas, inclusive. Então, essa convenção do PSDB, essa reunião, né, me lembra, né, parece uma conversa assim de bar entre torcedores do mesmo time. Né? Então estão lá reunidos todos os torcedores do Internacional, né, falando bem do Internacional e, enfim, vamos ganhar, porque vamos ganhar e é isso aí, em breve vamos ganhar. Então, quer dizer que torcedor do mesmo time que PSDB e PT era a mesma coisa? Eu pensei que ele ia dizer isso. É uma tese que eu defendo aqui há muito tempo. Pois é, mas é uma tese, professor, que eu acho que dá para ser repensada e rediscutida. Não, aperfeiçoada, com certeza. Dessa perspectiva. Porque o ufanista até. Porque o PSDB e esses nomes que tu trouxeste... Estamos prontos para quê? Eles estão prontos para dar o golpe, é isso? É isso? Mas será que é golpe? É isso que tu pensa, Alexandre? Será que não é golpe, professor? Se não é golpe, é o quê, golpe, professor? Mas vamos pensar bem todo o cenário que aconteceu na nossa disputa eleitoral do ano passado. Não é? Tudo o que foi afirmado em campanha caiu por terra nos últimos meses. Não é? O cenário que foi construído de estabilidade econômica, administrativa, financeira do Brasil não se comprovou. Eu sei, eu concordo. O governo ganhou no voto. E eu acho que ele é legítimo. Até que se surjam fatos concretos, e hoje não se tem nenhum fato concreto a respeito disso, para se colocar qualquer questão de mudança de governo. Não tenho dúvidas a respeito disso. Mas tenho certa preocupação se esses fatos não vão surgir. São muitos pontos hoje que se traz à tona dos discursos que não estão alinhados com a prática do governo atual. Isso me preocupa muito. E eu entendo que por aí, essa fala, ela tenta ganhar força e se multiplicar nesse grupo de descontentes. Com o que foi prometido, com o que foi afirmado que realmente nós estávamos assim, e hoje, infelizmente, nós sabemos que não estávamos. Não é? Nós passávamos por dificuldades e nós precisávamos ter clareza disso, e no momento da eleição nós não tínhamos essa clareza. Professor Sandro, o que significa esse discurso? O senhor concorda, professor Alexandre? Eu concordo em parte com os dois discursos. Primeiro, eu acho que o PSDB... Politicamente correto. Politicamente correto, professor. O que eu acho é que o PSDB ele não digeriu a derrota ainda, desde então, e ele vem reiteradamente invocando esse assunto, e agora faz isso no plano nacional,
enfim, aproveitando o momento para eleger o presidente do partido, enfim, para mais uma vez trazer à tona o assunto. Olha, nós estamos aqui, estamos prontos para assumir o poder. Mas isso depende de uma série de fatores, né, que ainda, concordo com o professor Lisandro, ainda não surgiram. Ainda não surgiram. Existe todo um pano de fundo pronto para acontecer. Pode ser que aconteça amanhã, a gente não sabe. Daqui a pouco a investigação do Petrolão vai chegar mais próximo ainda. Daqui a pouco o Tribunal de Contas da União vai reprovar a pedalada, e aí nós vamos ter um problema sério, né? Mas, enfim, isso não aconteceu ainda, então nós não podemos trabalhar com essa questão. Mas um detalhe que eu acho que é crucial nessa questão, e o próprio Lula já disse isso publicamente, né? Era melhor para o PT ter perdido a eleição. Porque, na verdade, foi fantasiado um cenário, foi maquiado um cenário de, vamos dizer assim, de pujança econômica, quando, na verdade, se sabia que isso não existia, né? A crise era premente. O plano internacional já estava demonstrando um cenário negativo. E aqui no Brasil, o governo federal agia como se nós estivéssemos navegando em mar de brigadeiro. Foi mais ou menos um estelionato eleitoral parecido, eu já falei isso aqui, né? Na época do Sarney, né? Com o plano cruzado, empurrando o plano cruzado, dizendo que o plano estava ótimo, maravilhoso, ganhou as eleições de novembro e depois a casa caiu. Né? Exatamente. Então, se pintou aquele cenário. O que aconteceu? Quando, vamos dizer assim, então está na hora de colocar em prática o plano de atuação, aí, bom, agora a realidade está diferente, muito diferente. E nós não vamos poder fazer nada que nós prometemos porque mudou. Não mudou. Na verdade, se protelou alguma situação para que ela eclodisse no momento posterior. Para o PT, eu não tenho dúvida, na minha opinião pessoal, teria sido melhor ter perdido a eleição, porque o problema teria sido... Obviamente que o PSDB colocaria a culpa no PT, mas esse quadro econômico que nós estamos vivenciando, nós estaríamos sentindo da mesma maneira. E talvez o PSDB tivesse com mais problemas do que o PT para ajustar essa Porque a oposição seria muito mais forte. Exatamente. Eu concordo com o Sandro que, de novo, essa comparação, porque se os ajustes tivessem sido feitos, a gente sabia um ano antes, a crise não bateria tão forte como está batendo agora. Né? Foi empurrado com a barriga esse processo todo. Então, eu acho... Né, o ajuste... Aqui nesse programa, nós já estamos há mais tempo aqui, várias vezes a gente discutiu aqui, independente se for o PSDB ou se for o PT, vai haver um arroxo fiscal inevitável, né? Logo ali na tem frente. Que ajustar logo ali na frente. Isso está gravado. E aconteceu o contrário, o investimento na Copa. Agora, a grande pergunta que eu acho que digamos que apareça o problema que gere um impeachment. Será que o PSDB ganha a eleição? Não, mas é isso que eu ia dizer. Eu acho que o PSDB... Não tenho convicção disso. Mas, em primeiro lugar... Por isso que é golpe. Por isso que é golpe, professor. Sabe o que eu acho? Por isso que quando o PSDB diz que em breve será governo, eles estão dizendo mas isso para quem? Não, eles estão dizendo na próxima eleição. Mas justamente... Mas a ideia... Não, mas eu só ponho porque agora, em breve... Eu acho que a palavra em breve, a expressão em breve, está errada. Porque em breve mas eles é estão o dando Michel a entender Temer que ela não vai ser chega ao governo. final. Em breve será o Michel. Eu acho que há um erro de foco aí no PSDB. O PSDB acha que ele é o segundo partido do país, em filiados, em parlamentares, e não é. E o PMDB, a hora que o PMDB achar que tem musculatura suficiente, ele apresenta um candidato. E eu acho que ele vai fazer isso. Eu acho que o PSDB, na minha opinião, está indo com muita sede ao pote. E o PMDB achando hoje tem que dois grandes não nomes. é mais o que era, entendeu? Não é. Perdeu expressão o que passou, nacional. passou. Quer dizer, tudo bem, teve quase 50 milhões de votos na última eleição, mas passou o que passou, não quer dizer que ali na frente vai ter esses 50 milhões de votos de novo. E eu acho que o PMDB, com toda essa estrutura do Eduardo Cunha, essas negociações, articulação muito apresentando forte projeto no daqui a colar, por que ele precisa de um intermediário, entendeu? Eu acho que o PMDB vai apresentar candidato na próxima eleição. E mesmo que não apresente, se eventualmente a Dilma for pega em alguma falcatrua, alguma coisa assim, o Michel Temer vai assumir, o PMDB vai assumir, né? Apesar que a Dilma está dizendo daqui não sai, daqui ninguém me tira. Ele vai assumir, ou que é já assumiu talvez, Não, e de alguma maneira. Mas porque nós dizíamos que a Dilma está isolada e que está sem energia. Mas, Maicon, quem é o governo hoje? O governo hoje, a sustentação, o pouco que existe é PMDB. O PT hoje sozinho não aprova nada. Nós estamos inferenciando isso já aqui há mais de meio ano, eu acho. Desde dezembro do ano passado, nós já dizíamos isso. Na verdade, se a Dilma tivesse uma articulação política consistente, se ela fosse, vamos dizer assim, um arremedo do que foi o Lula no passado, quando presidente, ela se aproximaria do Eduardo Cunha
chamaria para o lado e que é talvez... Mas ela já tentou e do e não Renan, consegue. mas principalmente... mas aí... É que, Ela tentou mas se veja aproximar bem, dele. Mas aí eu acho que há uma diferença. Dilma... Há uma grande diferença entre Dilma e Lula na questão da articulação. A capacidade do diálogo. capacidade de mobilizar, mas aí eu acho articular. mas aí eu acho, bom, não vou usar uma palavra forte aqui, mas eu vou usar uma mais fraca. É a questão a Dilma eu acho que não transige em certas coisas, tanto quanto o Lula. A Dilma, em certas questões, e ela teria que transigir muito para fechar com o Eduardo Cunha, porque ele é o representante do baixo clero, quer dizer, das demandas mais mesquinhas que a Câmara... Basta ver, defender uma ideia. Basta ver que foi discussão que foi retomada sobre a questão da maioridade. Né? Por favor, né? Numa noite tu dorme, não vai, aí tu acorda no outro dia, não, estão votando. Tudo mudou. Mas como assim? Então, a capacidade de foi articulação todo do Eduardo mundo. Cunha. A capacidade do Eduardo Cunha é então, impressionante. É impressionante. Então, Ele consegue reverter em 24 mesmo horas. Os opositores, do PMDB e opositores do Eduardo Cunha estão surpresos com a capacidade dele de... Porque até Mas agora... não acham maneira de mudar Eu esse não sei se o contexto. PSDB não vai buscar ainda Eduardo Cunha para articular alguma estratégia. Mas aí não é o Aécio. Aí não é o Aécio. Não, eu também porque o acho que Aécio não. está achando que ele vai ser o candidato na próxima eleição. Não, eu acho, Mas eu ele acho, está achando, e não será, Alexandre? Quem é que tu vê no lugar dele? Não, o Fernando Henrique não está participando aqui, professor? Não, mas o Fernando Não, Henrique é que não se vai fala queimar. tanto, que se fala tanto que o Não Lula acho. está aposentado, que o Lula não sei o que está fazendo, mas não se fala no Fernando Henrique, que também está aposentado, então... mas o Fernando Henrique está Então, mais, peraí. digamos assim, tá mais aposentado do que o Lula, porque raramente ele aparece. claro. Ele apareceu agora. eu acho que Apareceu agora. Como raramente, Na convenção. professor? Porque é uma convenção. O Na Fernando Henrique convenção é Mas óbvio. ele tem aparecido. O Fernando Deixa eu Henrique, dizer no mais ainda, governo lembra? Lula não aparecia, mas agora tem Ali aparecido por abril, o com Fernando frequência. Henrique havia feito uma fala, o senhor mesmo comentou aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa, o Anti-Lula. Fernando Henrique era herança maldita. Né? Ninguém queria, o próprio PSDB não queria, os outros candidatos, né, o Serra, por exemplo, acho que o Serra antes, e o Alckmin, não quiseram a presença do Fernando Henrique na campanha eleitoral, porque isso prejudicava. Tá certo? Sim. Mas agora a herança maldita da Dilma, sabe quem é? É o Lula. O feitiço virou contra o feiticeiro. O pessoal tem memória, parece que tem memória curta, né? Mas olha... E a forma como se trabalha a questão lá do Real, o sucesso do Real lá no seu primeiro governo, tudo aquilo, aí parece que vem à tona, e o Fernando Henrique parece salvador da pátria. Mas aqui tá, é o cacife político dele, que ele tem alguma coisa para mostrar. Ele tem, se abrir o currículo dele, ele vai dizer, olha, eu fiz o real. Eu fiz a estabilização econômica do país. Isso aí não é uma coisa pequena. O Lula ficou todo o primeiro mandato segurando isso. E todo mundo, quer dizer, o medo que a Dilma tem, outro dia ela foi acusada de ser leniente com a inflação. Isso é um terror, por isso que ela vem com ajuste fiscal, do Joaquim Levin, não sei o quê, porque mas a inflação custo ninguém... foi feito Porque isso? se perderem isso, se o governo perder a batalha controle, contra a inflação, aí sim perdeu tudo. Nós Mas aqui voltamos o ao Fernando cenário da Henrique década tem de isso, 80. ele tem Exato, isso porque é no único- currículo dele. Mas Isso- a que isso custo é foi inegável. feito? Sim, Não se diz assim, né? Bom, então, estabilizei a moeda, mas a que custo foi feito isso? Né? Mas e a que custo nós estamos fazendo agora? Mas será que não é herança disso? Mas olha... Então, né, também tem isso. Não vamos chegar a essa definição, nós temos mas... Também tem isso. Nós temos um custo interessante. mas não tem pra como... discutir. Custo sempre existe, né? Não tem como fazer um omelete sem quebrar os Sem ovos. quebrar. No caso, ele teve que fazer. Mas eu acho que não houve grandes prejuízos. Por exemplo, a classe trabalhadora, os menos favorecidos, foram os grandes beneficiados com o final da inflação. Isso é o grande mérito. Claro, houve privatizações, ninguém desconhece isso, mal feitas e tudo mais. Isso houve. Isso é uma coisa que nem precisava ver, porque para combater a inflação não precisava privatizar tanto assim. Mas né? é que nós temos que analisar os contextos, né? O contexto internacional é que tem que ser também trazido à tona, né? O cenário, né? O cenário que o Lula enfrentou era um. O cenário que a Pô, o Dilma Fernando está Henrique enfrentando é enfrentou- outro. E o Fernando cenário do Henrique Fernando Henrique enfrentou também no era segundo outro. mandato, ele enfrentou crises horríveis. Exatamente. O setor externo, a crise da Rússia, antes da crise do México. Mas a não Dilma tinha enfrenta reservas. agora, professor. A crise A externa? crise da crise da Argentina, Argentina também. a crise da Grécia. Agora, Não, mas a crise da Argentina não nos atinge. Não, mas não nos afeta. Não nos afeta. A única crise que quem enfrentou foi 2008, Que foi o Lula. Que foi o Lula. Que A Dilma não enfrentou crise nenhuma. A economia norte-americana está se recuperando há uns 3, 4 anos aí. Está se recuperando. E se a economia norte-americana, que é a locomotiva do mundo, se recupera, a Europa não está tão mal, a Alemanha não está tão mal, a Grécia está mal, mas não faz diferença. Mas a Alemanha vai ficar fragilizada se a Grécia não pagar. Não, todos os credores, né, o FMI, isso a gente já discutiu. Isso sim, mas a Alemanha, o tamanho da potência, isso aí não vai... A Alemanha, na verdade,
ela vai muito bem, obrigado. A Alemanha, eu acho que... Outro dia eu estava lendo, até no The Economist, né, estava lendo, o problema da Angela Merkel é que ela é muito pão dura mesmo. Porque a Alemanha podia soltar dinheiro para a Europa e dava uma acomodada na União Europeia. Só que a Alemanha tem essa visão, entendeu? Muito controladora, numa visão muito interna. Por isso que eu acho que, no final das contas, a Alemanha tem condições de flexibilizar essa questão com a Grécia, e eu acho que vai acabar acontecendo, entendeu? Porque ela está sendo, digamos assim, ortodoxa demais. A ortodoxia econômica alemã é incompatível com a visão mais, digamos assim, de União Europeia. Não, mas aí já é uma... É uma outra questão. E até o nosso próximo programa vamos ver o que vai acontecer, né? Se vamos chegar, se o Petrolão vai chegar mais próximo ainda do governo ou não. Nós temos uma questão interessante para debater no próximo programa, já para anunciar, que eu acho que é interessante, não é uma lei trabalhista, o professor Alessandro me corrija, mas a Dilma aprovou uma medida provisória que baixa os salários e também as horas de trabalho, né? Algo que merece a nossa atenção no próximo programa. Podemos discutir, mas tem que passar ainda pela votação no Congresso. Exato, não, justamente para o programa que vem, talvez nós já tenhamos isso encaminhado para que a gente possa discutir. Bom, com o Eduardo Cunha é tudo de flash, tudo é possível. Tudo é possível. De um dia para o outro. Tudo é possível, tudo de um dia para o outro. Né? Vai depender do arranjo dele aceitar ou não essa ideia. Muito bem. Gente, obrigado mais uma vez, professores, pela disposição. Não é? Acho que é um debate rico para o nosso telespectador, que está sempre conosco nos acompanhando. Só não ser rico, mas acalorado sim. Acalorado sim. Tá bem, agradeço também a TV Unifra e a você que está em casa, mais uma vez, nesta edição do Contraponto. Obrigado pela sua audiência, não é? A gente agradece. E convida você para que nos prestigie ao longo da semana. Estamos em diversos horários dentro do canal 15 da NET, aqui através da TV Unifra, mas principalmente nas quartas, nas sextas e também dos domingos, às 10 horas da noite. Você também nos prestigia através da rede social YouTube. Você pode nos encontrar lá nesse endereço eletrônico que está aí em sua tela nesse momento. Mande para nós, por favor, a sua sugestão de pauta. Mande também a sua crítica a esse programa. Nós vamos aceitar com muito bom grado. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo programa. Tchau, tchau.